boa tarde a todos os munícipes, vereadores e os representantes do Executivo. Eu solicito ao senhor Fernando, representando o Executivo, que, por favor, assuma seu lugar à mesa. E também convido a senhora Nelise. Essa audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei número 12 de 2020, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores, e também serão lidas as perguntas enviadas pela internet. Esclarecemos mais uma vez que essa audiência pública é virtual. Eu passo a palavra agora ao senhor Fernando. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como a vereadora Renalma disse, nós estamos aqui para apresentar a lei de diretrizes orçamentárias, projeto de lei que foi entregue à Câmara em abril, final de abril. Lembrando que essa audiência é a audiência da Câmara Municipal, do Legislativo. A audiência do Executivo já foi elaborada, já foi feita no dia 29 de abril, às 15 horas, também pelo sistema online. Em princípio, nós vamos colocar aqui algumas premissas que foram elaboradas para poder ser feitas as estimativas das receitas de 2021. Tá? Para a elaboração das estimativas das receitas, foram utilizadas as premissas a seguir. O ICMS, considerado a previsão do índice do valor adicionado, de 0,19 para 0,20, e a média realizada de 2019 a março de 2020. O FPM, coeficiente do município, é de 3,0 e foi mantido, com o mesmo valor de 2019. O IPTU, considerado o valor registrado em 2020, com 30% de inadimplência. O IPVA, considerado a média dos valores realizados em 2019. ITBI, considerado o valor realizado em 2019. Destinado recursos para atendimento das aplicações legais da saúde e do ensino. Garantido recursos para o prosseguimento dos projetos já iniciados. Reservado o valor correspondente a 1,2% da receita corrente líquida para dar amparo às emendas impositivas. Vinculações legais obedecidas. Aplicação dos recursos próprios para o ensino, mínimo de 25%, e aplicação dos recursos próprios para a saúde, mínimo de 15%. Destinação de recursos para os pagamentos de sentenças judiciais. Foi considerada, lá em abril,
uma inflação para 2021 de 3,55%. Um gasto com pessoal, um crescimento de 1,5% vegetativo, mantendo o quadro efetivo. Agora nós vamos apresentar aqui as receitas do ano 2019, as estimativas, a reestimativa de 2020, 21, 22 e 23. Em 2019, nós tivemos uma receita corrente líquida na ordem de 262 milhões e 242 mil, sendo de capital 3 milhões 655. Em 2020, a reestimativa é 250 milhões de receita corrente líquida, 15 milhões 184 de capital, dando um total de 265 milhões 607. Para 2021, que é a referida à LDO, é um valor de receita corrente líquida de 272,022, de capital 10,355. Totalizando 282 milhões 377, 2022, 282 receita corrente líquida, 5 milhões 364 de capital, totalizando 287 milhões 538 para 2022. 2023, 293,030 de receita corrente líquida, 5.592 de capital, totalizando 298.622. Agora nós vamos apresentar as principais receitas da fonte 1, que são as maiores, as mais, que são mais consideráveis. Aqui, o ICMS são a previsão de 86.544.000, ISS 22.294, IPVA 16.102, IPTU 15.534. Preciso que assento. Aí. Bom, IPTU 15.534, ITBI 6.741, FPM 45.562, Imposto de Renda 6.938 e os outros 4.400, totalizando 204.114 de fonte de recurso 1, que são as fontes de recursos próprios e que são destinadas no geral. Temos uma base de março de 2020 para fazer o cálculo da folha de pagamento. Aqui compõe o cálculo da folha de pagamento, a Prefeitura, FUSAM e o RPPS, que é a Previdência. Prefeitura, estimada em 108.809, FUSAM, 22.385, e o Fundo de Previdência, 1.757. A folha projetada para 2021, com encargos, 132.951, 132.951.000. Valor mensal com encargos, 11.080. A receita corrente líquida estimada, 272, o que dá um gasto de pessoal, porcentagem, de 48,88. Agora nós vamos apresentar as despesas gerais, detalhamento das maiores despesas, para se ter uma ideia. Folha de pagamento, 108.809, RPPS, 1.757, Câmara, 8.583, Oeste da Saúde, 15.800, coleta e mais aterro do lixo, 10.200.000, Vale Transporte, 2.600, Vale Alimentação, 9.800, Transporte de Alunos, 10.400, entidades, 2.800.000, amortização da dívida, 2.840, precatórios, 10.700.000, água, luz e telefone, 6.200, combustível, 1.800.000, medicamentos, 3.200, laboratório, 2.400, SAMU, 1.900.000, PASEP, 2,5 milhões, estagiários, 1.100.000, ordem judicial, 1.100.000, transferência para a FUSAM, 39.630, 39.630.
e outros, contando com os fornecedores, dá 38.258, dando um total de 282.377. Aqui nós temos a demonstração das despesas estimadas por órgão. Existem os órgãos administrativos e os órgãos finalísticos. Os órgãos administrativos são aqueles que não existem metas físicas. A Câmara, com 8.583.000, o Gabinete, com 2.730.000, Justiça, 3.005.000, Administração, 9.832.000, Finanças, 20.675.000, Previdência, 1.757. A Saúde, 42.549, a Fusan, 39.630, Cidadania, 8.642, Educação, 80.054, Cultura e Esportes, 3.832, Indústria e Comércio, 2.515, Obras, 42.913, Planejamento, 3.590, Defesa e Mobilidade, 12.070. Aqui vale ressaltar que na Finanças o valor de 20.675 consta os custos financeiros e a amortização da dívida. Aqui nós vamos apresentar o perfil do município, prioridades identificadas. Pronto-socorro e hospital, atendimento especialistas, capacitação profissionalizante, educação infantil e creches, estrutura rodoviária, desenvolvimento econômico, indústria, comércio e turismo, direito da mulher, criança, adolescente e idoso, preservação das vias públicas e área rural, iluminação pública, educação ambiental, planejamento urbano, estrutura, esportes e eventos, administração geral, comunicação e modernização administrativa. Foi levantado, antes da nossa LDO, a apresentação do Executivo, foi colocado alguns questionários para ser respondido pelos munícipes e tivemos uma boa participação. Antes da LDO, teve mais de 250 participações de alguns questionamentos que foram levantados. E algumas prioridades e algumas sugestões foram dadas por eles e a gente colocou aqui também na apresentação. Na área da saúde, atendimento, pronto-socorro hospitalar, serviço de atendimento especializado. Na educação, educação profissional, educação infantil e creche, educação inclusiva. Na mobilidade e defesa, rodoviária, convênio da Polícia Militar, Guarda Civil, cidadania, entidades assistidas, direito da criança e adolescente, direito do idoso. Obras e serviços. Conservação de vias públicas, iluminação pública, preservação das áreas rurais, na indústria, comércio e turismo, desenvolvimento comercial e serviços, desenvolvimento ao turismo e feiras de negócios, na cultura e esporte, espaço cultural, eventos, infraestrutura de esportes, planejamento e meio ambiente, plano do meio ambiente, planejamento urbano. Houve algumas sugestões também na pesquisa, parte da administração geral. Treinamento dos servidores públicos para melhoria no atendimento, comunicação, compartilhar informações, criar espaço para roda de conversa sobre assuntos de interesse à população com prefeito e secretários. Modernização dos processos administrativos e serviços. Reunião nos bairros para identificação das necessidades. Falando exatamente das próprias secretarias, do gabinete, o valor de despesa está em 2.730, e compõe alguns programas do gabinete, que é a Caçapava Solidária, Relações Governamentais, Comunicação e Publicidade, Defesa Civil. A Justiça, existe o programa da Advocacia Municipal, com uma despesa de 3.005.000. A Administração, Gestão da Administração, o programa 9.832.000. Finanças, 22.432.000. Gestão de Finanças, Reserva de Contingência e o RPPS, que também está dentro das despesas da finança. Sugestões da pesquisa em relação à saúde. Prioridade, saúde e segurança. Exames laboratorial. Inviável ficar um ano
aguardando a liberação. Saúde, consultas com especialistas, fiscalização, tratamento de profissionais, principalmente médicos que dispensam pacientes sem investigar o problema, profissionais de saúde que amem o que faz, atendimento com crianças especiais. País só progride se a população crescer junto com educação e saúde. Atendimento da Fusan, tomografia e outros. Na LDO, a despesa total da saúde está em 42.549, sendo alguns programas principais: atenção básica, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, atendimentos especializados, gestão do sistema de saúde. A Fusan, com um valor de 39.630 para 2021, o programa da assistência ambulatorial emergencial e hospitalar. Sugestões da pesquisa em relação à educação. Melhoria no ensino médio profissional, feiras e capacitação de jovens, abertura de escolas, creches, educação inclusiva, educação sexual, casos de crianças e adolescentes com depressão pós-quarentena, atendimento psicológico. Sugestões da pesquisa em relação à cidadania e assistência social, direito da mulher, vítimas de violência, inserção de projetos voltados aos desempregados, direito da criança e adolescente, direito dos idosos, oficinas para capacitação dos jovens. Na cultura e no esporte, construção do teatro municipal, eventos e espaços culturais, incentivo ao esporte, reforma na pista de skate, instalação de parquinhos infantil junto às academias ao ar livre. Em relação à LDO da cidadania e assistente social, um valor de 8.642 com o programa Gestão, Desenvolvimento e Proteção Social. Na educação, um valor de 80.054, trabalho e cidadania, gestão do sistema de educação, por uma educação que encanta e transforma a vida. São o nome dos programas existentes. Cultura, esporte e lazer, 3.832. Difusão cultural, museu e memória, livro aberto, gestão do sistema cultural e da política de esportes e lazer. E mais esportes. Sugestões da pesquisa em relação a obras e serviços. Iluminação pública, preservação da área rural, necessidade de acessibilidade de portadores especiais, conservação das vias públicas, plano de manutenção, todos os setores. Planejamento e meio ambiente, sugestão da pesquisa. Desvio da linha de trem ou construção de viaduto próximo ao centro da cidade, revisão das leis municipais para crescimento econômico do município, fortalecimento de parcerias privadas públicas. Educação ambiental e planejamento urbano. Sugestões da pesquisa da indústria, da Secretaria de Indústria e Comércio, incentivo aos pequenos produtores rurais, incentivo às estruturas para comércio e turismo, estimular a abertura de novas indústrias no município, explorar mais a beleza de nossa região, feiras e capacitação de negócios. E as sugestões em relação à mobilidade e defesa, convênio com a Polícia Militar, intensificar a segurança, segurança ao alto índice de roubo e venda de drogas, guarda de trânsito para atuar a organização do trânsito e não para multar, organização do trânsito em horários de pico, principalmente na entrada da cidade, desligar os semáforos após as 22 horas devido ao risco de assaltos, aplicativo informativo para transporte urbano, rota e horário. E aqui segue os valores das secretarias. A Indústria, Comércio e Agricultura, 2.515, com os programas Turismo, Desenvolvimento Rural, Mercado Municipal, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. Na Secretaria de Obras, 42.913, Desenvolve Caçapava, que é de infraestrutura, limpeza pública e iluminação pública. Planejamento e Meio Ambiente, 3.590, Cidade Planejada e Sustentável, Estudos e Projetos e Meio Ambiente. A Defesa e Mobilidade Urbana, 12.070. Defesa Urbana e Trânsito Humanizado, são esses os programas, principais programas apresentados das secretarias. É isso que nós tínhamos para demonstrar. Fica aberto a palavra aos munícipes ou aos vereadores. Nesse momento, eu passo a palavra para a leitura das perguntas
enviadas por e-mail. Não houve nenhuma pergunta. Portanto, nós iremos conectar com os vereadores para que eles possam utilizar a palavra por 5 minutos, cada um. Retornaremos em breve. LDO. Não, não é isso. Microfone. É microfone. Que tá? Que
Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo. Nós aguardaremos os outros vereadores também contactarem conosco. Tá bom. Reinaldo, bom dia, boa tarde a todos, tudo bom, gente? Ô Marcelo, Deixa eu tirar aguarda uma um momentinho só. Não, sim, eu Todos quero os vereadores. Eu sei, eu quero só tirar uma dúvida com a senhora. Com relação àquelas emendas que foram discutidas, a senhora tem elas aí para constar em ata? Tenho. Ah, tá, porque eu não tenho nada aqui, então gostaria que a senhora Eu auxiliasse tenho nisso aí. aqui, eu vou. Beleza. Conosco. Reinaldo, bom dia, boa tarde a todos, tudo bom, gente? Ô Marcelo, Deixa eu tirar aguarda. Ver com o Silvio se a gente pode conversar. Tem que estar conectando os outros ainda. Marcelo, Oi, é que é um selo de super fã? o que é isso? Quem é super fã de vereador ganha selo no Facebook. Como assim? Depois você vê aí. Tá, não sei o que é isso, mas tudo bem. Está sendo transmitido ao vivo já. Já está sendo transmitida ao vivo e eu gostaria de evidenciar a todos vocês. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Nós estamos só aguardando o Silvio conectar com os outros vereadores. Nós estamos pedindo um pouquinho de paciência. Marcelo. Oi. É que é um selo de super fã? Que isso? Quem é super fã de vereador ganha selo. Vereadora Reinaldo. Pois não. Eu acredito que os vereadores que estão agora aqui conectados são que, porventura, tenham alguma pergunta para fazer, entendeu? Eu acredito que quem não entrou na reunião é porque não tem perguntas para fazer ou não estava entendendo. Não estiver usando. Será que podemos pedir a palavra? Pronto, pode falar. Grau, nós iniciaremos agora. Quem ainda não conectou conosco, em breve estará conectando, esperamos, né? Como você disse, às vezes não tem perguntas, não tem questionamento. Está franqueada a palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge. Boa tarde, vereadores. Jorge, eles pediram, a parte técnica aqui está pedindo mais um momento, que a Secretaria de Finanças está com um probleminha. Por favor, aguarde mais um momentinho só. Okay. Nelise, por favor, você marca para mim. Marca aqui.
Nesse pontinho, na hora que eu falar. Pois não, agora estamos prontos. Com a palavra o vereador Jorge. Boa tarde, vereadores. Estou assistindo essa sessão LDO aí, ao vivo, online. Secretária, a senhora acabou de apresentar aí uma prioridade para 2021, esporte. Uma delas foi a reforma da pista de skate para 2021. Há pouco tempo, eu consegui uma emenda do deputado Gilberto Nascimento, R$100 mil para essa reforma, já vai chegar agora em junho na conta da prefeitura. Por que está deixando para 2021? Não poderia fazer agora esse ano? Alô? Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Pode repetir, por favor? Secretário, a senhora apresentou aí, acabou de apresentar a prioridade para 2021 no esporte. Uma delas foi a reforma da pista de skate para 2021. Eu acabei de conseguir uma emenda de R$500 mil e R$100 mil para a reforma da skate. Para 2021. Essa prioridade. Aí não é bem a prioridade para 2021, vereador Jorge. São o questionário que nós fizemos com os munícipes e eles participaram e eles dando as prioridades que seria, na visão deles, importante para o esporte. Então, como nós estamos ainda como LDO, nós não estamos definindo as prioridades para o esporte, definindo já como definitivas. Tá? É apenas a LDO. E esse questionamento, essa visão que foi passada de prioridades, foi dos munícipes participando da pesquisa que fizemos. Realmente, então, quer dizer, com essa emenda chegar de R$100 mil para a reforma, de repente, vamos fazer licitação ainda. Se a emenda chegar, que se chegar destinado para essa obra, com certeza vai ser executada. Então, tudo bem. Então, ok. Outro questionamento, secretária. A Previdência Social, a receita está caindo, apontando o aumento de há 3 anos. A Prefeitura até hoje não fez nenhuma ação. A Previdência Social da Receita da Prefeitura. Não deu para entender o questionamento qual é, Jorge. A Previdência Social, a receita está caindo e o porte está aumentando. Já passa 3 anos e a Prefeitura não apresentou nenhuma ação. Fernando, dá para você responder, por favor? Eu não entendi perfeitamente qual a receita que ele está falando. Você pode verificar? Previdência Social. Mas a Previdência Social, nós não temos. Fernando, por favor. Eu vi, tá bom. Não deu para entender. Vereador Jorge, por favor, reformule a pergunta
que não houve entendimento, não deu para entender. Previdência Social, a receita está caindo. A receita, já há 3 anos, o Prefeitura não apresentou ação. A receita social. Previdência Social. Hã? Boa tarde, vereadora Reinalma. Presidente. Boa tarde. Boa tarde. Vamos mudar, então. Uma boa sessão. Só um minutinho, por favor, vereador Jorge. Vou só fazer uma colocação e o senhor já retorna. Presidente, gostaria que a senhora fizesse a solicitação ao vereador Jorge para pronunciar pausadamente e com uma voz forte, para que a dona Lair, secretária de Finanças, possa ouvi-lo e respondê-lo. Vereador Jorge, conforme a solicitação da vereadora Preta, por favor, fale mais pausadamente e fale com a dicção melhor. Tudo bem, vamos mudar. São 3 programas na parte do esporte e cultura. São 3 programas no esporte e da cultura. Você sabe que todo ano... Você vai mudar, com licença, você vai mudar a pergunta? Você não vai continuar a pergunta que você fez? Muito bem. A Previdência Social, a receita está caindo. Aponte o aumento, já há 3 anos, a Prefeitura não apresentou nenhuma ação na receita social. A Previdência Social, Jorge, ela já está aí, assim, praticamente inativa, porque o regime agora atual do município não é mais recursos próprios. Então, não deu para entender por que você está falando da receita. Tudo bem. Eu gostaria de comunicar que você tem mais 2 minutos, Jorge. Secretária. Sim, à disposição. A cultura. O esporte e a cultura. Todo ano só copia. Tem vários projetos na esporte e cultura que nós temos monitores que tem um projeto Mais Esporte. Todo ano é o Mais Esporte que tá vinculado na receita. Todo ano Mais Esporte. São as mesmas pessoas que tem várias entidades, vários programas no esporte, como pessoas que tinham que abrir mais oportunidade, quer dizer, mais recurso, ampliar mais, tirar esse Mais Esporte e botar mais entidade. Tem vários projetos sociais na nossa cidade que não entram nesse Mais Esporte. E gostaria que colocasse esse pessoal nesse Mais Esporte, porque tem esse Mais Esporte, só tem só esse programa. Nós temos transporte, competições, não temos nenhum projeto Mais Esporte. Na cultura, tem vários projetos. Tem um projeto do livro, projeto do museu. Entendeu? Tem que a história do livro, projeto do museu, tem mais recurso para a cultura, menos para o esporte. E gostaria que essas pessoas que têm esse projeto
não do Mais Esporte. E o Mais Esporte praticamente um caso do lado político. Você tem mais parentes que trabalham no esporte do que pessoas. Tem projeto social que poderia estar nesse Mais Esporte. É por isso que eu queria que esse Mais Esporte abria para essa atividade. Jorge, nós estamos apresentando a LDO. E esses são os programas que que são considerados dentro do esporte. Isso não quer dizer que são as ações. Na LOA, na elaboração da LOA, entraria no detalhamento das ações. Porque todo ano acho que o nosso secretário de esporte, o pessoal que faz esse planejamento. Vereador Jorge, eu gostaria de pedir a você que você está confundindo a LDO com o orçamento. Não, presidente, estou falando que quando faz o planejamento do LDO, todo ano copia. São mesmo as ações, entendeu? Ele não questiona, o nosso secretário de esporte não questiona o Conselho Municipal de Esporte. O que está precisando, o que está a necessidade na área do esporte. A cultura, ele sabe o que tem na cultura, mas no esporte ele não sabe. É isso que eu quero dizer para o LDO, que se eu colocar aqui, ele só coloca Mais Esporte. Mais Esporte é o quê? É uma ação que vai servir do lado. Eu queria que ele convidasse, o secretário convidasse o Conselho Municipal de Esporte para ajudar a LDO, a necessidade do esporte da nossa cidade. Ô Jorge, o seu tempo se esgotou. Você já pronunciou, secretária Laí, eu gostaria que ficasse observado essas colocações que o vereador Jorge fez, para que vocês possam... E mais uma. Só resumindo para fechar o questionamento. Foi exatamente por esse motivo, Jorge, que nós fizemos a pesquisa com os munícipes para ver quais são as atividades e as ações prioritárias na visão deles. E aí que nós consolidamos e demonstramos. Então, na elaboração da LOA, isso sim vai ser considerado a nível de ações. Agora, está sendo repetido só os programas. Por isso que está falando que está vindo de um ano para o outro os mesmos programas. Mas é a nível de mais macro, programas. Na LOA, nós vamos descer no nível das ações. Daí, sim, vale as prioridades dos munícipes. E, conforme está falando, dá mais oportunidade para alguns esportes. Mas não é o momento agora. Mais uma pergunta, secretária. Não foi. Jorge, o seu tempo esgotou. Na Defesa Civil, apresentando na LOA, R$2.000 na Defesa Civil. R$2.000. Só sabe o que é R$2.000 na Defesa Civil? Não temos mais... 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões? É 2 milhões na Defesa Civil? É 2 milhões. 2 milhões, Jorge. Opa, tá bom? Então... Eu vou passar a palavra para outros vereadores. Eu agradeço a sua participação. Obrigado, presidente. Obrigado, Deus secretário. abençoe. Amém. Continua franqueada a palavra aos outros vereadores. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Presidente, primeiro gostaria que constasse em ata, vereador Reinaldo, eu acredito que a senhora em breve vai dissertar sobre isso. Nós discutimos a supressão de 4 ou 5 artigos da LDO, inclusive já fizemos o esboço dessa emenda, então eu acredito que a senhora vai lê-los para que conste em ata em breve aí, durante essa audiência. Mas, aproveitando, eu queria falar sobre o artigo 2º do projeto. Eu não sei se todos estão com o projeto em mãos.
mas ele fala que as metas e prioridades, que eu acho que inclusive o vereador Jorge citou aqui sobre o esporte, essas metas e prioridades estariam no anexo do projeto. E como a gente está em sistema remoto, eu fui procurar esse anexo agora, inclusive, diante da apresentação dos membros do Executivo, para acompanhar e ver essas metas no projeto. Só que ele não consta no site da Câmara, essas metas e prioridades, não foi anexado no site da Câmara. Então, eu gostaria de fazer já uma solicitação aqui, que essas metas e prioridades que fazem parte do projeto, eles fiquem à disposição no site da Câmara, até aproveitar que a presidente se encontra, para que seja colocado isso, porque como a gente está de forma remota, eu até tenho isso no gabinete, mas agora, em mãos agora, eu não tenho. Então, eu acredito que isso também deve ser uma dificuldade para os munícipes também que participam e querem ter acesso ao projeto. E eu gostaria, fica colocado isso como uma solicitação, que essas metas e prioridades sejam anexadas também no sistema da Câmara, onde para visualização e publicidade do projeto. Com relação à parte de educação, tem como a gente voltar, não sei se a gente consegue, né, por conta do que foi apresentado, nas prioridades da educação, eu queria tirar uma dúvida. A secretária Lair, ela falou que existe uma diferença entre consulta e os programas que lá estão, na resposta do Jorge, recentemente. E eu não entendi, o que está hoje no projeto da LDO, são consultas, já estão contempladas as consultas feitas aos munícipes ou não? Essa é a minha dúvida. Uma das dúvidas, né? Sim, as prioridades todas que nós recebemos dos munícipes, elas estão contempladas dentro desses programas que nós elencamos. Só que não descemos a nível das ações. Foi isso que eu respondi para ele. É porque ela, por exemplo, eu vi lá na educação, prioridade, direcionamento para a educação inclusiva, direito. Onde se encontra isso? Isso já está discriminado no projeto, nas ações ou na consulta? Já tem programa sobre isso lá? Já tem programa sobre isso. Eu estou perguntando isso porque eu não estou tendo acesso nesse momento ao projeto. Tem os programas. Estaria, tipo assim, programas voltados para profissionalizantes, que foi uma demanda, assim, uma prioridade grande que nós encontramos na pesquisa, creches, mais creches, e também educação inclusiva. Foram os 3 mais solicitadas. Eu vi na apresentação, é porque me causou preocupação, só para eu entender, porque de verdade eu não entendi o que seria. Eu vi na apresentação o item lá, educação sexual. Eu gostaria que vocês explicassem o que seria isso e como isso está contemplado no projeto. Isso foi uma colocação da pesquisa que foi levantada, que principalmente depois desse período de isolamento, que as famílias estão vendo muita necessidade, e isso nos espantou também, e nos deixou bastante preocupados, que as crianças vão necessitar mais intensivamente um apoio psicológico, um tratamento derivado desse período crítico que nós estamos passando com essa crise de isolamento. Isso é notório. Quando a gente viu essa pesquisa, chamou muita atenção, mas agora a gente ouvindo, passaram já quase 3 meses desse período, a gente está vendo que não é só aqui que está acontecendo isso. A gente ouve, de uma maneira geral, o caso desse afastamento, esse isolamento entre as famílias, gerou esse caso assim, crítico que eu vejo entre as crianças. Então, mas eu não entendi assim, o atendimento psicológico com educação sexual. Eu queria entender melhor isso e como isso está... Que tipo de programa seria isso? Como seriam os moldes desse programa, ou como que isso está contemplado na LDO, se é que está contemplado porque foi apresentado. É por isso que eu estou perguntando. Sim, eu vejo o seguinte, eu vejo que seria uma necessidade de um atendimento com as crianças das escolas, a ter uma ação voltada só para atendimento psicológico e trabalhar um pouco mais esse esclarecimento, essa educação com as crianças. Tá? Mas tem faixa etária sobre isso, esses detalhes mais que são importantes?
são importantes, vejo que são importantes até para preparar esse trabalho junto à escola, a cada núcleo da escola, né? Mas nós não temos detalhamento ainda dessa ação. Só elencamos porque foi muito assim, gritante essa necessidade. Tem como vocês encaminharem para a gente essa pesquisa? Sem dúvida, tem resultado dessa consultoria? 250 pessoas participando, nós consolidamos todas as atividades. Veja bem, eu não quero ter acesso às pessoas que... Não. Eu quero só apenas o resultado e o tipo de solicitação. Eu gostaria de prioridades elencadas. Isso, eu gostaria de ter acesso a isso, eu já faço, fico aqui, pode mandar por e-mail, estou à disposição. Essas prioridades que nós elencamos aí, inclusive, Marcelo, a gente coletou todo da pesquisa e quando o assunto era similar, a gente consolidou nesses itens que a gente apresentou. Como esse assunto me causou um pouco de... demanda um pouquinho mais de estudo, eu quero entender melhor esse apontamento, eu gostaria até de pedir para a presidente que se encontra nessa live, para que esse projeto não seja colocado em votação já na próxima terça, presidente. Está me ouvindo? Vereadora Preta? Elizabeth, no caso, que esse projeto ele não seja colocado já na próxima terça, para que tenha para a gente possa analisar. Eu queria dar uma analisada, pelo menos até terça-feira, nessa questão. Só para eu poder entender melhor esse procedimento e como seria isso dentro do projeto. É claro que a gente vai ter a LO ainda, a lei orçamentária, e isso pode, lá na frente, a gente pode até discutir melhor isso e até aprofundar mais. Mas apenas a título de análise, eu queria ter esse tempo. Inclusive, Marcelo, eu só queria acrescentar o seguinte, que a gente coletou todos esses dados da pesquisa e enviamos para cada secretário para poder eles estudarem e ver como desenvolver esses programas. Tá? Então, não é que nós, finanças, temos o domínio de como nós vamos trabalhar. A gente dividiu essa prioridade com cada secretaria que faz parte dessas demandas. Eu queria, por último, depois vou abrir espaço para os demais, com relação aos valores do orçamento. A senhora pode me falar os valores desse ano? Está no projeto lá, que eu vou ter que mudar a tela aqui para facilitar. Os valores desse ano e os valores previstos para o ano que vem de arrecadação? Vereador, eu quero fazer só uma informação. Devido ao tempo, precisamos ser mais concisos para que todos possam falar. Então, vereador, só tirar uma dúvida. Então, assim, são 5 minutos da minha pergunta ou 5 minutos contando a resposta? Nós estamos contando 10 minutos entre pergunta e resposta. O tempo está marcando 10 minutos. Tá bom. Então, para encerrar, então, é só essa informação. Você ainda tem mais 1 minuto e 15. Tá, ok. Então, fique solicitar só essa informação do orçamento. Porque eu vi que houve uma supressão no orçamento previsto de 4 milhões e alguma coisa. É isso, dona Maria? Você pode confirmar para mim? Eu digo o seguinte para você, Marcelo. Infelizmente, em abril, a gente estava com uma visão de projeção para 2021 um pouco otimista. Hoje, se eu for fazer para você hoje a projeção, conforme apresentei no resultado do primeiro quadrimestre, o mês de abril, mês de maio, já teve uma queda assim, muito significativa na receita. Então, se hoje a gente fosse projetar 2021, não seria essa receita. Exatamente. É por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu achei muito otimista. Muito otimista. Eu digo para você que hoje eu derrubaria uns 20 milhões dessa receita. Tá ok. Obrigado. Por enquanto só, vereador. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores presentes no plenário. Boa tarde à secretária de Finanças, a dona Laír, no qual eu quero cumprimentá-la e agradecer que, mesmo online, a senhora está tentando dar orientações e atendendo aí as respostas dos vereadores.
Gostaria de saber, vereador presidente, se o tempo ainda está acessível ou se vai precisar suspender a sessão. Eu acredito, vereadora, que o tempo ainda está dentro dos conformes, mas se for preciso, teremos que suspender e dar continuidade. Por enquanto, pode continuar conforme a orientação do Silvio. Vou deixar, então, para que os demais vereadores possam fazer as perguntas, aí no final eu faço as minhas. Então, continua franqueada a palavra, vereador Lúcio, vereador Grauco, que ainda não se manifestaram. E os vereadores ainda não estão se manifestando, eu vou fazer as minhas colocações aqui. O ano passado, a Comissão de Finanças e Comissão de Justiça, ambas junto, elaboramos algumas emendas. E essas emendas, elas foram elencadas, suprimindo alguns artigos, como artigo 18, artigo 18, artigo 23, artigo 24, e esse ano continua essas emendas. Artigo 18, nós suprimimos. O artigo 23, nós também suprimimos. E esse ano, o artigo 23 veio, inclusive, acrescido de mais o artigo se tornou bem maior. Então, nós gostaríamos de que ficasse registrado que nós estaremos suprimindo o artigo 18, o artigo 5º também. Nós estaremos fazendo emenda modificativa. O artigo 23, o artigo, nós vamos tirar como um todo. O artigo também hoje, que consta como 26, também nós estaremos retirando, e o artigo 24. Então, eu gostaria que ficasse constando em ata as modificações que as comissões de Justiça e Finanças estaremos fazendo, porque já foi o ano passado feitas essas emendas, a Câmara, através dessas duas comissões, manifestou não concordar com esses artigos e retorna no projeto conforme o ano passado. Inclusive, o artigo 23 aumentado e bastante. Então, eu gostaria que ficasse registrado em ata essas mudanças que estaremos fazendo. Certo, secretário? Certo, Reinalva. Eu não estou com os artigos na mão aqui agora, então não saberia dizer para você exatamente o que foi, mas eu já anotei aqui para verificar e a gente pode estar analisando junto com vocês. Eu, o vereador Marcelo,
e alguns outros vereadores, nós já discutimos e nós iremos fazer essas emendas modificativas e supressivas. Tá? Eu só gostaria que constasse em ata essa nossa decisão. Ok. Obrigada. Obrigada, Reinaldo. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereadora Preto pode estar se manifestando. Senhora presidente, gostaria de acrescentar aí na fala do nobre vereador Marcelo Prado, no qual ele fez a solicitação para que esse projeto não entre na próxima sessão, na ordem do dia. Eu gostaria de deixar registrado em ata que esse projeto ele será tramitado na casa, senhora presidente, antes do recesso. Tá? Então, todos os vereadores terão tempo suficiente para analisar, para fazer suas emendas, vereador Jorge, vereador Lúcio, José Berg, todos os vereadores. Nós queremos que todos participem e juntos, né, entendendo o que é melhor, possam analisar e fazer as suas emendas, senhora presidente. Vejo que existem preocupações, até porque na transmissão online dificulta um pouco, né, a resposta pela dificuldade que a dona Nair está tendo. Não que seja culpa dela, eu entendo a situação de saúde dela, entendo todo o esforço que ela está tendo neste momento, também o senhor Fernando, que está aí também, agradeço imensamente. Só temos que ter paciência e cautela nesse momento. Então, vereador Marcelo, pode ter certeza que nós teremos o tempo suficiente para fazer as nossas emendas, tá, presidente? E poder colocar o projeto assim que todos concordarem, tá bom? Essa colocação que eu gostaria de fazer e deixar bem claro para que nenhum vereador seja prejudicado em colocar as suas emendas. E quero mais uma vez, presidente, agradecer a Vossa Senhoria por presidir a sessão e agradecer, não pude estar presente, e agradeço imensamente a senhora vice-presidente que assumiu a presidência dessa tarde e que está conduzindo os trabalhos. Muito obrigada. Eu gostaria de acrescentar que, como agora está tendo uma limitação de tempo a cada vereador, 5 minutos, realmente fica difícil de entender o todo para poder explicar, mas eu estou à disposição e eles podem me contactar caso necessário. Dona Leila, só aproveitar, não esquecer de ratificar o envio das informações da consulta, por favor. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Não tem mais nenhum vereador, então eu declaro encerrada a presente audiência pública. Eu agradeço aos vereadores que participaram, à senhora secretária Lair, a Nelise, que aqui está presente, ao senhor Fernando e a toda a equipe técnica, tanto do Executivo quanto da Prefeitura, que propiciaram essa audiência pública. Sem a ajuda dos técnicos, seria inviável. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Secretário. Tchau. Eu agradeço a todos também.